Obrigado, caríssimos, sejam bem-vindos àquilo que é o Voz do Povo, caríssimos internautas, amados telespectadores. Hoje o Voz do Povo entra numa interação totalmente diferente. Hoje estou de novo com o meu caro colega, o Parides, e vamos, durante os próximos minutos, debruçar daquilo que é a atualidade nacional. Não é isso, Parides? É verdade, como digo, são 17 minutos contigo a comer, a lambuzar das notícias moçambicanas e notícias estrangeiras. Vamos chapatear isto. E o pior de tudo é que vamos mesmo chapatear os assuntos que marcam o país e o mundo, conforme já frisou meu colega Parides. Nós temos muitos temas por debruçar. Primeiro vamos ir à África do Sul para falar da operação do Dula. É triste o que está acontecendo com nossos irmãos na África do Sul, Massam. É triste, meu caro Parides, porque os moçambicanos estão a passar situações difíceis. Imagine num país onde você está ali a viver, és proibido de ir ao hospital, és proibido de receber cuidados médicos, és proibido de circular no país onde você está a trabalhar. Não é teu país, mas é um país que te acolheu. Como é que você reagiria a essa situação, Paris? É verdade. Onde você é um habitante lá, é um irmão que está lá, mas a África do Sul temos perseguido. Mas lembrando, voltamos lá atrás, já acolhemos africanos aqui. É verdade, já acolhemos moçambicanos. Se vocês se lembram, a África do Sul já teve que lutar contra o apartheid, o regime que oprimia o país. Muitos sul-africanos da elite se refugiaram aqui. Lá até Moçambique sofreu bombardeios por causa de acolher os africanos da ANC, mas hoje se esqueceram disso. É triste o que estamos a viver, nós como moçambicanos na África do Sul. E queríamos aqui deixar um conselho, sul-africanos e o mundo em geral. Você que sabe que apoia o estrangeiro do país, trate-lhes bem, porque há Deus também que estão naquele país. Como é que sul-africanos reagiriam, a África do Sul reagiria se os sul-africanos em Moçambique fossem maltratados? Imagine esse cenário, Paris. Você, por exemplo, é um sul-africano, chega aqui em Moçambique e nós te tratamos mal. Como é que você reagiria? Me sentiria ofendido. Sou sul-africano, estou cá em Moçambique, estou bem acolhido. De repente, vão me bombardear. Eu me sentiria mal. Não há outro sentimento aí, dentro deste inclusão. E como não há outro sentimento, vamos carregar o vídeo e voltamos para debruçar de outras situações. Antes de carregar o vídeo, porque negam de dar medicamento, de aceitar que os moçambicanos entrem nos hospitais da África do Sul. Imagina só se eu tenho encontrado você, sul-africano, aqui no meu país. Chego ali no hospital e digo, hoje não vamos atender sul-africanos. É por isso que há guerra. Na base da cidade, há guerra. Em qualquer sítio, há guerra. Por quê? Porque os estrangeiros cá em Moçambique são bem satisfatórios. Temos de comer, temos carro, temos tudo. Mas quando vamos para o país estrangeiro, somos mal maltratados. E o pior de Moçambique, sabe, é sem querer chapatear essa situação, mas o que meu colega Paris acaba de tocar é algo muito sério. Nós aqui em Moçambique somos espizinhados, diga-se de passagem. Os moçambicanos são tratados como estrangeiros dentro do seu próprio país. Imagine, aqueles comerciantes têm privilégios, são tratados como aqueles que dão dinheiro, e você que é moçambicano ainda vendendo no passeio. E onde eu vou comer? Ainda vendendo no passeio é chapateado. Nós não vamos responder esse assunto hoje não, mas vamos agora, acompanha, né?
Carrega o vídeo, mano. Há 3 semanas que grupos de ativistas e algumas comunidades locais têm vindo a expulsar estrangeiros, com destaque para moçambicanos, na África do Sul, por meio de uma operação denominada Dudula. A mesma consiste em impedir o acesso a cuidados médicos nos hospitais públicos e escolas. Sobre o assunto, o Alto Comissário da África do Sul, em Maputo, distancia-se desses atos. The government does not support that approach. We have always been known to be a government that is led by people who want to negotiate and discuss problems in an attempt to solve them. We don't encourage crime, we don't encourage violence, but we encourage consultation and the rule of law. Pulen Chaba diz que todos os protagonistas da operação Dudula serão responsabilizados e a estabilidade será restabelecida. The first thing that government does is to educate people about the need to operate within the law, and the government surely will use all its power to actually make sure that the people who are involved are actually brought to book, so that we can continue to have a seamless type of society that deals with its own problems through consultation and negotiation. O Alto Comissário deu também garantias de que haverá proteção para os moçambicanos em zonas de risco. Mozambicans, like any other foreign nationals in South Africa, will be given the protection of our state agencies like any other person who's South African. They must relax and they must report these incidents as they happen to the local authorities. Sobre as denúncias de privação no acesso a serviços básicos aos estrangeiros, Pulen Chaba diz que o governo sul-africano mobilizou recursos para contornar os impactos até que tudo esteja resolvido. Muito bem, a situação na África do Sul não é das boas, não é abonatório, mas enfim, não é só essa situação que queremos aqui tratar. Lembra-se daquele homem, Farid, que apareceu e disse que a Frelimo só sairia de poder após a vinda de Jesus Cristo. Lembro bem claramente, me recordo deste homem. E o que aconteceu? Essa palavra deste homem tocou Moçambique, virou Moçambique de pernas pro ar, trouxe aqui revelações que acabaram até causando com que os padres reagissem e houve uma reação. E nós dissemos que hoje, no programa Voz do Povo, íamos trazer o rescaldo daquilo que marcou o mês de agosto. E estamos a fazer isso. O padre Dom Inácio Saúl, numa entrevista ali de sapiência aos moçambicanos, deu-nos uma aula e disse que o Moçambique está doente. Precisa de médicos, precisa de leis, precisa de uma restauração completa, na qual só Cristo poderia nos trazer uma mudança nesse país. Observando o cenário do país hoje em dia, que tipo de ligação podemos tirar sobre isso? O país está doente, o país precisa mesmo de Jesus Cristo, até chegando ao ponto de dizer que um partido que não vou cogitar o nome não vai sair do poder antes de Jesus Cristo voltar. Isto é muito feio. Depois diz aqui, o país moçambicano é país que tem democracia. Onde há essa democracia? E olha só que o mais engraçado, que tipo de nação democrática podemos tirar desses pronunciamentos? Imagine só, isso nós, para quem estudou, para quem entende da matéria, estaríamos aqui, além de falar de democracia, falar de tiranocracia. Exatamente. Um sistema em que um tirano é que dita as ordens dentro de casa. Aí, esse é um caso sério. E olha que este padre acabou desabafando e nós deixamos a seguinte pergunta: o que será que pode acontecer com o Dom Inácio Saúl?
sabemos que nesse país quem fala a verdade é apagado. Acompanhe o vídeo. Moçambique também está doente. Também este terreno aqui está doente, sabem, não é? Está gravemente doente. Moçambique está doente. E de todo tipo de doenças. A doença do amor obsessivo do poder, que faz com que se ignore pura e simplesmente o sofrimento do povo. Portanto, alguém porque está no poder, que se esquece completamente do sofrimento do povo, isto é uma doença. Hoje somos maltratados. Rouba-nos tudo à nossa vista. E nós devemos prostrar-nos perante os ladrões para os adorar. E ninguém defende os pobres que são vítimas desses roubos. Os ladrões é que têm razão. É isso mesmo, não é? Jovens. Os ladrões têm razão. Aqui em Moçambique são os ladrões que têm razão. Os ladrões é que têm razão. Podem fazer tudo impunemente. Quem quer instaurar uma aldeia sem lei nesta terra? Porque parece que é isto. O Moçambique, aldeia sem lei. Onde os ladrões, bandidos, podem fazer desfazer. E ninguém pode fazer nada. Temos a doença das trevas do erro. A doença das trevas do erro. O mal tomou de assalto o lugar do bem em Moçambique. O incorreto tomou de assalto o lugar do correto. Os filósofos estudam a lógica, não é? O ilógico espezinha a lógica. Aquilo que é lógico não se quer nas instituições. Absurdo. Mas é assim a realidade em Moçambique. O atendimento do cidadão nas instituições é uma desgraça. Quem que nos pode salvar deste caos de Moçambique? Só Cristo. Cristo que decididamente nos convida a fazer com Ele uma corajosa travessia deste vale de lágrimas em que estamos exaustos, mergulhados. Conhece aquela nossa oração, né? É a aposta advogada nossa. Estamos neste vale de lágrimas. Moçambique está neste vale de lágrimas e precisa de alguém que o salve, que o tire desta situação de desgraça, de miséria, de sofrimento horrível. É Cristo que o pode fazer, à luz da nossa fé. E nós aceitando com Ele fazer esta travessia para uma outra maneira de existir, de viver diferente, que é possível em Moçambique. São Carlos do Anga e da Mãe dos Apóstolos, Mater Apostolorum, pedir a graça de uma cura radical de Moçambique, de todas as enfermidades e de todas as trevas crônicas que torturam o nosso povo, para que a mesa seja para todos os moçambicanos. A mesa seja para todos os moçambicanos. É pena que só saberei dizer em Macua o que vou dizer. Os que estavam aqui a cantar ouvir a língua do sul, vocês também vão dizer na nossa língua, não é? Voltamos depois de acompanhar as revelações do Padre. Agora vamos abortar outro assunto caríssimo, exato, onde até o próprio governo quis ali se abertar, abrir, sem controlar projetos explosivos. Caso do Lênin, meus caros. Caso do Lênin. Esse assunto é muito perigoso. Imaginamos nós ali passasse por cima daqueles engenhosos explosivos lá a viatura do Conselho Municipal. E o pior de tudo, meu caro, é que antes de serem encontrados esses engenhos explosivos, houve ali uma confusão. Houve uma confusão no Lênin que culminou mesmo com a queima de um caminhão, de um autocarro pertencente ao município de Chimoio, e passados alguns dias, conforme estava já aqui a debruçar, foram encontrados o quê? Granadas. E a polícia diz que ainda vai apurar as veracidades do que realmente terá acontecido em Olé.
enquadramentos, são rubros. Isto está ao rubro. Farid, o meu colega Farid, assim como eu, não temos muita coisa a dizer sobre esse assunto. Apenas é dizer que haja uma fiscalização exemplar dos lugares onde trabalham pessoas. Façam favor de que se esses engenhos explosivos, se forem da autoridade moçambicana, que se responsabilize. Se é dos criminosos, nos dêem aquilo que é a verdadeira resposta. Precisamos, no caso, vamos chapatear aqui, no voz do povo, onde o povo fala e nós, como repórteres, obedecemos, sabe? E trazemos planos para que vocês fiquem entretidos da informação em primeiríssima mão. Bem, mas antes de tudo, como dizia meu caro Parides, a informação aqui é trazida em primeira mão para que você, para que eu, para que nós tenhamos a informação e nós nos comprometemos a chapatear todos os assuntos que marcam a atualidade nacional. E a lixeira do Lene não é coisa de outro mundo, é algo que acontece dentro do nosso belo Moçambique. E nós vamos chapatear esse assunto, depois vamos chapatear o assunto do Venâncio. Venâncio ali foi nomeado presidente do Anamora. Mas vamos carregar o vídeo da lixeira do Lene, vamos carregar o vídeo de Venâncio Mondlane e vamos ao intervalo. E quando voltarmos, vamos chapatear a situação do partido Anamora. De brincadeira podemos também dizer Anamoia. Estamos a brincar. Vamos ao intervalo depois desses dois vídeos. Carrega no sistema aí, Maló, e vamos ao intervalo. São várias granadas encontradas na lixeira dentro de sacos plásticos. Ninguém sabe como os engenhos chegaram ao local. A situação gerou, para além de medo, revolta, após os catadores de lixo afirmam que o local do seu ganha-pão virou um campo de batalha. Nas últimas semanas, a lixeira do Lene foi palco de ações de patrulhamento da polícia, que procurava impor a ordem e deter Venâncio Marregula, acusado de ser o promotor da desordem, caracterizada por extorsão aos automobilistas na Avenida Jules Nyerere. O trabalho da polícia mereceu retaliação após detenção dos supostos comparsas de Marregula. Estes retiraram à força os operadores e atearam fogo num caminhão de recolha de resíduos sólidos e uma pá escavadora, o que causou prejuízos calculados em cerca de 23 milhões de meticais. Após vários dias de proibição, o município de Maputo autorizou o retorno dos catadores sob novas condições e esta tarde, uma equipa de especialistas da Unidade de Intervenção Rápida procedeu com a remoção dos engenhos encontrados na lixeira. A polícia oportunamente vai fornecer mais dados sobre o assunto. A sessão extraordinária da Comissão Executiva do Partido Anamola, Venâncio Mondlane, presidente do embrionário partido político, quer fazer diferente nas suas atividades políticas. Queremos participar e contribuir no chamado diálogo político inclusivo. Portanto, esta é uma das questões que queremos deixar muito bem claro agora para toda a gente, que temos interesse. E não só dizemos isso hoje, como também nas duas sessões que nós tivemos com o governo atual, nós fizemos questão de repisar esta questão. Queremos contribuir, temos ideias a submeter e de concreto a colocar lá. Este é o primeiro ponto. Segundo, temos a ambição de liderar em Moçambique a elaboração de propostas de políticas públicas e de iniciativas legislativas. Sabemos que somos um partido que não está no Parlamento, mas isso não impede de colocarmos anteprojetos de lei que sabemos são fundamentais para o nosso povo. O presidente do Anamola entende que este é o momento de mudar as regras de jogo na política. Esta questão de mudar as regras de jogo em termos concretos, o que é? Bom, nós estamos a falar de normas, né? Estamos a falar do quadro legal, do quadro normativo, em termos de política, uma nova Constituição, termos um novo sistema eleitoral, temos uma reforma fiscal. Portanto, esta que é, digamos,
estamos a falar aqui, mudar as regras de jogo, estamos a falar exatamente disto. Ponto número 2, pilares. Investir em infraestruturas. Isto é fundamental. E quando a gente fala de investir em infraestruturas, não é só em infraestruturas físicas, né? Estradas, pontes, barragens, por aí fora. Também quando a gente fala de investir em infraestruturas, há infraestruturas não visíveis, né? Infraestruturas tecnológicas, por exemplo, também. Hoje em dia, o debate de infraestruturas não é só coisas tangíveis, né? Também esta infraestrutura digital, infraestruturas tecnológicas de inovação, hoje também são um dos pilares fundamentais. Venâncio Mondlane propõe a realização de apuramento parcial usando os meios digitais como forma de eliminar os conflitos pós-eleitorais. Não é preciso fazermos grandes, digamos assim, grandes investimentos e irmos ao Banco Mundial pedir dinheiro, não é preciso. Com a tecnologia que temos, com os meios que temos, é possível fazer um apuramento parcial online. E isso resolveria boa parte dos grandes problemas que nós temos. A primeira sessão extraordinária do partido Anamola contou com a participação de membros e convidados. Muito bem, voltamos depois do intervalo, voltamos eu e meu colega Paredes e vamos aqui traçar a ideia sobre a situação do partido Anamola, conforme havíamos prometido. O Anamola é um novo partido que entra no cenário político, entra no país e também entra no sistema de governação. Já tem ali o novo presidente e o Diniz Tivani foi nomeado ali porta-voz do partido. Paredes, direção podemos tirar. Estamos a criar mais partido. Será que este que criamos agora vai resolver? Será que vai resolver? Será que este partido que criamos agora vai resolver? Vai nos dar uma satisfatória, como digo? A minha atrás já dá para ver aí, o Anamola. O partido Anamola. Será que o partido Anamola vai nos trazer, vai conseguir derramar o sangue do partido que está emergente, estar no poder? E se está no poder, o que vamos trazer? Pegando a expressão de derramar o sangue, não pegue no sentido de derramar. Estamos falando no sentido figurativo de tirar a quem está a governar no poder, porque pode também tirar algumas conclusões aleatórias, né? É que nem o que aconteceu com o discurso do presidente Chapo. Lembramos que Chapo uma vez disse que há de jorrar sangue, e houve muita interpretação do discurso do presidente Chapo acerca do que ele havia dito. De fato, o partido Podemos, não o partido Podemos, mas sim o partido Anamola, está na arena política nacional. Houve ali nomeação de quadros do partido Anamola, na qual temos ali novos integrantes, temos ali Diniz Tivani como secretário, aliás, como porta-voz. A eleição dos membros da direção do Anamola é um dos primeiros passos da vida política deste partido. Venâncio Mondlane foi indicado para liderar o partido até a realização do primeiro Conselho Nacional no próximo mês, em Maputo. O engenheiro Venâncio Mondlane vai presidir interinamente os destinos do partido. Portanto, aproveitamos desde já comunicar que todos os documentos que até hoje vigoram também estão com a mesma natureza de interinidade, portanto, são temporários até a realização do nosso convênio, que é o nosso Congresso. Depois, foi designado também o nosso secretário-geral interino, neste caso, é Alberto Manique. Foi também indicado o porta-voz do partido,
Diniz Tivan. A reunião aprovou e constituiu as organizações sociais que deverão dinamizar as atividades do partido. A AMA, a AJA e a ALO. Estas três organizações, elas começam todas elas com A, em homenagem ao sentido que o nosso partido tem, que é de uma aliança. Portanto, a AMA é Aliança Mulher Ana Mola, que é encabeçada por Flávia Nhanvoto. A AJA, Associação Juvenil, que é a nossa associação dos jovens, Ana Mola, é encabeçada por Sakina Jass. Muitos a conhecem por Fênix. E a nossa aliança, Aliança de Ouro, que é encabeçada pela Albertina Matavel, que são os nossos pais. O partido deliberou ainda sobre o sistema de adesão de membros nesta formação política, que, segundo o porta-voz Diniz Tivan, é inovador. Nós queremos que a vida das pessoas sejam facilitadas. Portanto, quem tem um smartphone poderá entrar a partir de um link, vai se cadastrar, vai fazer uma fotografia, vai poder fotografar o seu BI, ele vai gerar um código, está feito o cadastramento e, em futuras ocasiões, o próprio sistema vai estar em constante comunicação com este membro. Portanto, é um sistema inovador. O lançamento oficial do partido será feito no próximo mês, em Maputo. Caros internautas, votamos depois de um brevíssimo intervalo, depois de acompanhar aquilo que aconteceu no Ana Mola, depois de conversar acerca do Ana Mola. Exatamente, falamos do Ana Mola, o partido do Venâncio Mondlane, no qual dizíamos que o partido está numa verdadeira estruturação. E vimos ali o partido do Venâncio a nomear ali secretários, nomear ali porta-vozes, nomear ali o próprio presidente. Mas isso é algo interino. Entretanto, há muitos assuntos por falar deles, parentes, e vamos agora entrar nos assuntos meramente meio que religiosos. Ontem era domingo, para quem reza, domingo é um dia de ir à igreja. E houve igreja, sim, tivemos nosso correspondente que esteve lá a nos trazer uma entrevista que efetuou a um jovem chamado Anderson. Fala um pouco disso, parente. Como ele dizia, como colega, é verdade. Domingo sim, sempre vamos para a igreja. E algumas vezes chacoteamos alguns pormenores que têm a ver com religião. Mas esse assunto não vamos chacotear aqui, vamos chacotear no programa da tarde. Brevemente, daqui a pouco, vamos chacotear esse problema no programa da tarde. Daqui a pouco, não perca, daqui a pouco vamos chacotear esse assunto. Vamos com o assunto futebol. A OAC completou 61 anos e nesta iniciativa a OAC organizou ali um torneio de futebol que aconteceu no campo da escola secundária Kissimavote. Isso mesmo, parente. E nós estivemos lá, meramente que não diretamente, mas já podem passar aí na janelinha. Temos imagens que falam disso. E esse foi um torneio que contou ali com a participação de primeiro, segundo Zupeto, Cumbeza, Matendene, Machava Simone e ainda Moalaz. E foi um dia em que deu para mostrar que, além de cantar, além de dançar, além de testificar, também jogamos futebol, jogamos a bola. Houve até craques femininos, Natação Gina talvez jogaram lá, marcaram gol lá. Não sei se Marcinha esteve, mas algumas meninas estavam lá. Os próprios, alguns pais nos prometeram que iam jogar. Então, bem-aja a iniciativa da OAC, bem-aja essa iniciativa de praticar,
de emancipar o desporto. E uma coisa que também vamos falar no programa da tarde é só ficarem ligados ao programa da tarde feito por meu colega Farid. Fala um pouco do teu programa só para fecharmos, Farid. Exatamente, pontualmente 14 horas, vocês vão acompanhar aquilo que aconteceu no domingo. Pegamos lá o jovem Anderson, um flagrante, um jovem expôs, o jovem dedicou aquele momento e explicou para o caríssimo ouvinte que julga algumas certas partes de algumas igrejas. Vais acompanhar isso no programa da tarde e não perca. Para fechar, agradecemos a todos vocês que incansavelmente têm se dedicado a subscrever-se, a assistir, a visualizar as nossas produções. Agradecemos a todos os nossos parceiros de cooperação, são muitos, e nós voltamos amanhã. Um conselho para você, caríssimo moçambicano, que é residente nesse belo país: não julgue o outro só porque ele é de uma outra crença religiosa. Deus diz ali, não sei qual é o livro, não julgueis para que não sejais julgados. Eu e Paris voltamos na quarta-feira, mas também não percam o programa do Paris quando forem pontualmente 14 horas amanhã aqui na ASTV. Produção, fechamos.